O documentário que revela as origens do movimento feminista. A face oculta do feminismo. Faça o seu cadastro. O que é o duplo pensar? Deixa eu te mostrar o que o Orwell achava. Olha só. Não, é um slide antes. Duplo pensamento significa capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido, que é aquele mais fechado com o partido, que mais defende o partido, sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade. Mas, graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. Então, ele acredita, percebe a dissonância cognitiva, essa dissonância dura 1 milésimo e ele já consegue passar por cima dela. Por quê? Porque ele está totalmente condicionado ao duplo pensar, né? Que é conviver com essa discordância. Mesmo ao usar a palavra duplo pensamento, é necessário praticar o duplo pensamento. Olha que viagem, cara. Isso foi escrito em 1949. Porque ao utilizar a palavra, admitimos que estamos manipulando a realidade. Olha, as palavras como mecanismo de manipulação, nossa primeira aula. Com um novo ato de duplo pensamento, apagamos esse conhecimento. E assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo adiante da verdade. Olha que coisa mais forte, né? Olha que coisa mais forte. Então, o próprio George Orwell, na maior distopia do século XX, talvez, já conta com essa nossa capacidade de fazer malabarismos linguísticos, fazer malabarismos argumentativos, malabarismos semânticos, para que nós possamos conviver conosco. Isso é uma fraqueza muito grande do indivíduo. Isso é uma fraqueza muito grande, que é um mecanismo de adaptação da nossa inteligência, mas é uma fraqueza da nossa inteligência ao mesmo tempo. Não sei se faz sentido para você o que eu estou te falando. Porque é claro que é a saída mais fácil. É claro que é a lei do menor esforço. Sou eu simplesmente deixar que as duas verdades, evidentemente uma sendo verdade e a outra sendo mentira, convivam na minha cabeça, de maneira pacífica, sem me manifestar. Colaborando, inclusive, com a espiral do silêncio, que foi a maneira como nós abrimos a nossa aula. Você sabe que a gente fala que existe pecado por ação e pecado por omissão, né? O pecado por omissão, que é não se manifestar, não falar, é tão grave muitas vezes quanto o pecado da ação. Então, não se manifestar, sim, Angélia, vai ter surpresa, tá bom? Para você que está perguntando. Então, não se manifestar pode ser igualmente pecaminoso, digamos assim, porque concorre igualmente com o desastre aquele que não faz nada para impedir a ocorrência do desastre. Você sabe que um dos livros que mais marcou a minha vida, e eu comentei, né, a respeito desse livro ontem, é o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Nós até vimos um pedacinho desse livro lá. E o Jordan Peterson tem duas regras, assim, fantásticas, a regra 8 e a regra 10, né? E é engraçado, quem nunca ouviu falar de 12 regras para a vida, acha que esse nome é meio de autoajuda, assim. Mas é um livro formidável, tá? É muito, muito profundo, muito profundo. Não é um livro fácil de autoajuda, não é nada disso. Leia, só leia 12 regras para a vida, é uma pancada. E aí, na regra 8 e na regra 10, ele traz para nós justamente análises relativas à linguagem. E como a linguagem é fundamental para a nossa percepção de mundo. E como nós devemos ser atentos à percepção de mundo. Porque, no fim, ele vai te perguntar, como você tem usado a linguagem? Para que você tem usado a linguagem? Qual é o fim com que você tem usado a linguagem? E eu separei um trechinho do Jordan Peterson, e aqui nós já caminhando para o fechamento do nosso raciocínio, eu separei um trechinho do Jordan Peterson que me parece assim crucial. E eu queria ler esse trechinho com você. Ele fala o seguinte: primeiro, uma mentirinha. Depois, várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então, mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então, começa pequenininho e você mesmo vai dando espaço no seu pensamento para as mentiras. Justamente por isso, né? Espiral do silêncio, dissonância cognitiva, é isso que nós comentamos até agora. Esses mecanismos mentais que nós criamos. Então, o que é mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias, em uma crença e ação automatizadas.
especializadas. O negócio se sedimentou, ele mudou sua neuroquímica mesmo. Estruturadas e neurologicamente classificadas como inconscientes. Pronto. A mentira está tão presa na sua cabeça que você pode passar num detector de mentira que ela não é detectada, ela não é percebida. Porque você realmente passou a acreditar, né? Aliás, era o fundamento do Goebbels. Falava justamente isso. Que uma mentira repetida tantas vezes, né, se torna uma verdade. E aí ele continua. Em seguida, ocorre o enfraquecimento, e essa é a consequência indelével desse tipo de comportamento. Ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Continua. Terminou? Mesmo que não acredite em paredes de tijolo, você ainda se machucará ao se lançar contra uma. Então você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Ou seja, você vai distorcer tanto a realidade, que você simplesmente não vai estar instalado na realidade mais. E a pergunta que eu te faço é: quão preciso você tem sido no que você diz? Como você tem usado a sua linguagem no que diz respeito à tradução do mundo, à comunicação com seus semelhantes e, mais profundamente, essa análise quem faz é só você, de que maneira a linguagem tem sido usada para você contar a sua história para você próprio? Quão preciso tem sido o que você diz? E aqui eu te digo, seja preciso no que você diz. Não se esqueça daquilo que nós dissemos logo no começo da nossa primeira aula. A palavra palavra vem do grego logos. E logos, originalmente, significava o quê? Pensamento, razão, raciocínio, palavra. Nem havia dissociação entre o que era palavra e o que era pensamento. Entre o que era palavra e o que era raciocínio. Por uma razão muito simples, os gregos sabiam o que diziam. Porque não existe diferença. O pensamento, né, a carne do pensamento é a palavra. Se eu não cuido da palavra, se eu não sou preciso no que eu diz, se eu não dou nome às coisas, se eu fico fazendo ginásticas retóricas, semânticas, malabarismos sintáticos e organizacionais das palavras para me enganar, para traduzir a realidade de maneira deturpada na minha cabeça, se as palavras estão sendo usadas para deturpar a realidade, sua vida tem sido uma grande mentira. Sua vida tem sido uma grande mentira. É um convite que eu faço para você. No fim das contas, é muito mais do que uma mera escolha de palavras. No fim das contas, tudo que nós trabalhamos aqui ao longo do nosso evento é muito mais do que uma mera escolha de palavras. Ao fim e ao cabo, é a escolha de dois caminhos diferentes. É a escolha de dois caminhos diferentes. No final das contas, dependendo das palavras que você usa para traduzir a realidade para dentro da sua cabeça, você muda a forma de existir. Você muda os caminhos que você está escolhendo para a sua própria existência.